Saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro e graças a Deus por iniciarmos mais uma vez o estudo da Escola Bíblica Dominical em nossa meditação diária. Neste primeiro trimestre de 2025, nas lições bíblicas editadas pela CPAD para a classe dos adultos, nós temos o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esse trimestre, ele é comentado pelo pastor Ezequias Soares, pastor que é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, é presidente do nosso Conselho de Apologética da CGADB e presidente das Assembleias de Deus na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. Na lição de número 1, que querendo Deus será aplicada dia 5 de janeiro de 2025, nós temos o tema semanal, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E, na segunda-feira, os editores propuseram para leitura diária e nosso devocional o texto que está contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e versículo 15, que faremos a leitura da palavra do Senhor. Mateus 7,15 nos diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amados irmãos, aqui Jesus, ele está no famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha, em algumas traduções, Sermão da Colina, não é? E ele está justamente neste capítulo falando-nos acerca dos juízos temerários, da perseverança na oração, da realidade do caminho estreito, caminho apertado, da porta estreita. E na sequência, o Senhor Jesus nos traz um alerta. Acautelai-vos, cuidado, porém, com os falsos profetas. Bom, os falsos profetas, obviamente, profetizam o que é falso. E profecias falsas são mortais à fé genuína. Por isso, o cuidado do Senhor, quando no seu Evangelho ele nos traz esse alerta. Quase a totalidade das seitas hoje odiernas ou modernas, das seitas atuais, são originadas de falsas profecias ditas, proferidas por falsos profetas. Se formos pesquisar as seitas, nós iremos ver esta correlação. A ordem de Jesus é se afastar. Cuidado com estes falsos profetas. Esta foi a ordem que o Senhor Jesus nos deu e o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3 e versículo 2 a seguir, quando fala desse tema dos falsos profetas, desta extrema corrupção própria dos últimos dias, ele diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aqui vem, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esta é a ordem dita aqui na epístola pelo apóstolo Paulo. O afastamento destas seitas, religiões e heresias. Nós vemos com muita estranheza nos nossos dias um certo flerte, uma certa flexibilização de alguns para com as seitas e as tradições religiosas. É bom que nós separemos as nomenclaturas, não é? Seitas, religiões e heresias, porque por vezes nós misturamos estes signos. Seita, geralmente, é um conjunto de pessoas minoritário dentro de uma mesma religião. Então, a religião central, no nosso caso aqui, é o cristianismo. E dentro do cristianismo, grupos minoritários, geralmente com revelações particulares, vindas de falsos profetas, originam então as seitas. Muitas delas se dizem cristãs. E alguns incautos, algumas pessoas se deixam levar por esta aparência de cristianismo, essa aparência de cristandade, e se associam a elas e até ouvem os seus discursos acerca das coisas de Deus. Ainda que no meio dos seus ensinamentos possam haver verdades bíblicas, elas estão eivadas, maculadas de heresias. E o que são heresias? São ensinamentos errados a partir de uma escritura correta. A heresia é uma falsa interpretação, uma interpretação equivocada ou uma inovação à interpretação da escritura tradicional ou da escritura original. Então, a religião, por si só, ela não é má. A religião, como Tiago certa vez nos disse, ela é pura e imaculada. Religião foi feita por Deus, através de Jesus Cristo, que nos religou com o Senhor Jesus. Esta é a verdadeira religião. Mas muitos, voltando-se para práticas pagãs, que já há muito foram abandonadas pela igreja, isto pós-reforma protestante, hoje acabam trazendo para o seio da igreja esses ensinamentos errôneos, tratando-os até de irmãos, aqueles que são adeptos de seitas ou aqueles que ainda estão nas tradições, como a tradição dita católica, mas que nós conhecemos como tradição romanista, a tradição papista, a tradição de Roma. A Igreja Romana, que tem lá seu Papa, que tem a sua sede no Vaticano, não é uma co-irmã, uma igreja co-irmã participante do cristianismo, mas é uma tradição morta que traz no seu bojo ensinamentos errôneos, equívocos mortais que, se levados a sério, conduzirão esta pessoa à perdição eterna. Aqueles que são adeptos das seitas e das tradições religiosas são carentes de evangelização. Devem ser evangelizados. Muitos dos nossos dias, então, se deixam levar novamente
por ensinamentos que já foram desprezados pelos protestantes, desprezados pelos patriarcas da nossa igreja, da Igreja de Jesus Cristo. E é o que está escrito em Hebreus, no capítulo 5 e versículo 12, quando o escritor, que nós desconhecemos a autoria do livro, mas o escritor inspirado pelo Espírito Santo disse: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Então, as doutrinas fundamentais do Evangelho, hoje em dia, isso não podia ser mais atual, elas devem ser novamente ensinadas, porque muitos estão perdendo a identidade espiritual, a identidade cristã, devido à proliferação de seitas, heresias e falsos mestres. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3 e versículo 1, ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço, ou não me canso, em alguma versão, de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, a segurança do cristão é sempre revigorar os ensinamentos da palavra de Deus e ter isto em mente, na prática, com uma esperança viva. O apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua primeira epístola, e versículo 15, 1 Pedro 3 e 15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que está em vós. O que quer dizer isso? O cristão tem como obrigação ter nítido e claro a razão da sua fé, os fundamentos, os rudimentos, as bases, os princípios da sua fé, para expor caso seja indagado. E alguém pode perguntar: mas como nós vamos ter isso assim, exposto de maneira tão clara? Bem, meus irmãos, os cristãos do Novo Testamento, na época que o Novo Testamento estava sendo escrito, poderiam se queixar disso. Afinal de contas, não tínhamos o Novo Testamento naquele tempo. As cartas de Paulo não haviam sido escritas. E alguém poderia dizer: nós não temos em que resumir ou apoiar todo o ensinamento acerca de Jesus Cristo na lei, de maneira sucinta. Lógico que se pode muito bem anunciar de uma maneira ampla, mas não sucinta. Mas já no Novo Testamento, a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele traz um resumo muito claro acerca do Evangelho e acerca em que é baseada a nossa fé. Quando ele diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ele diz aqui que se alguém crer em Jesus, não da forma que ele vai dizer agora, está crendo em vão. E qual é o Evangelho? Porque primeiramente, diz no versículo 3 do capítulo 15, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado, essa expressão é importante, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui está o cerne do Evangelho. Depois, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. E aí depois ele dá uma série de pessoas que viram Jesus ali ressuscitado. Então, o nascimento, que nós vamos ver ainda esta semana, o nascimento, a morte, o sepultamento, a ressurreição e a assunção de Jesus aos céus é a base do Evangelho que nós cremos. Logicamente, cremos também que ele intercede pelos salvos e cremos também que ele voltará para buscar a sua igreja. E aí se resume o cerne, a base do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos isso em mente. Nesta segunda-feira, pare um pouco e medite nestas verdades. Releia estes textos para que nós tenhamos cuidado de não sermos enganados pela aparência cristã, quando na verdade trata-se de uma seita ou de uma tradição religiosa morta. Que Deus abençoe a você, a sua família, que Deus te guarde e que esta semana seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém.